Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, aonde vocês estiverem nos acompanhando. Estamos iniciando mais um programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E hoje com uma diferença, nós estamos ao vivo, é o primeiro programa ao vivo com vocês. E eu quero aproveitar esse momento e pedir que você compartilhe o link desse programa com seus amigos, com seus familiares, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser impactadas e abençoadas através da palavra que vai ser falada aqui nesta noite. Nós estamos aqui para ajudar você a transformar os conceitos bíblicos em atividades cotidianas, corriqueiras, de forma fácil, que você possa usar aquilo que você aprende dentro da palavra de Deus no seu dia a dia. Nós cultivamos o ensino cristão e incentivamos você a aprender e a usar os princípios bíblicos dentro da sua casa, dentro do seu lar. Hoje é um programa especial, nós estamos aqui com um programa especial com o pastor Mateus, pastora Tânia. Pastor Mateus, ele é um pastor, terapeuta familiar, pastor da igreja do Nazareno do Jabaquara, em São Paulo. Pastora Tânia, pastor auxiliar do pastor Mateus, psicopedagoga e estudante de psicologia. Boa noite, pastor Mateus. Boa noite, pastora Tânia. Esteja à vontade para dar suas boas-vindas ao povo. Boa noite. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Pastora Tânia quer se apresentar primeiro? Obrigada, amor. Então, me chamo Tânia, né? Somos casados há 26 anos. Temos 2 filhas, Manuela e Rafaela, com 21 e 22 anos. E estamos aqui servindo ao Senhor em São Paulo, né? Há 15 anos já, ou 16 anos, não me lembro. E estamos nos preparando para trabalhar com famílias e com casais, famílias pastorais. Então, eu entrei na psicologia por causa disso. Depois de fazer pedagogia, e tem sido uma bênção. Muito bem. Para nós sempre uma satisfação voltar aqui, voltar na querida Indaiatuba, onde nós tivemos o nosso primeiro período pastoral, não é? Eu estava aqui me lembrando que eu fiz casamento de muita gente aqui. Não sou tão velho assim não, mas há 21 anos atrás eu fiz o casamento desse casalzinho aqui, bonitinho aqui. Fiz o casamento deles. E também batizei o Lauro nas águas, junto com o pastor Fernando. Então nós temos uma história muito bonita nessa cidade. Nós desejamos que esse bate-papo aqui entre nós e que esse pensamento ao redor do tema tão importante que é a família venha ajudar você, venha corroborar para que você se saia bem aí no seu dia a dia, no caminhar com a sua família. Nosso tema de hoje, como o pastor Mateus disse, né? O pastor Mateus, ele em 2003 ele foi para São Paulo. Eu me lembro muito bem da época que o pastor Silas assumiu a igreja aqui em 2003, 17 anos então. 17 estava anos. aqui. Foi nosso pastor, né? Querido pastor. O nosso tema de hoje, como o pastor Mateus já disse, é sobre relacionamento familiar. Como melhorar o nosso relacionamento familiar? O que fazer para que o relacionamento seja melhor? Como pessoas, como seres humanos, nós nos relacionamos nas mais diversas áreas na sociedade. Nós nos relacionamos no nosso trabalho, nós nos relacionamos na igreja, nós nos relacionamos com nossos familiares, de modo geral, com os nossos amigos. Aonde nós estamos, nós precisamos relacionar. Onde nós encontramos outra pessoa, nós temos que nos relacionar com essa pessoa. Mas existe um local onde o bom relacionamento ele é imprescindível, muito importante, que é a nossa família. Mas, infelizmente, o que ocorre é que nós deixamos muitas vezes as sobras dos relacionamentos para a família. Maridos que não demonstram amor, não demonstram cuidado para sua esposa, e a esposa, da mesma forma, não demonstra amor e cuidado para o seu marido. Pais que não se atentam para a necessidade dos seus filhos, filhos que não honram seus pais. Isso tudo causa uma certa confusão, uma certa desorganização na estrutura familiar, né? Como melhorar isso? Como fazer com que o relacionamento da família se torne melhor? É isso que nós iremos abordar nessa noite, juntamente com o pastor Mateus e a pastora Tânia. Ok, o Lauro deu essa introdução, e é um assunto pertinente e é profundo, porque imagine, Lauro, Fernanda, Tânia, vocês que estão nos assistindo, a família, o ser humano é essencialmente cultural. Eu não sei para qual câmera que eu olho, para essa ou para essa? Para essa. O ser humano
é essencialmente cultural. Gente, deixa eu falar uma coisa, antes de falar do ser humano, o pastor Lauro é tão certinho, e eu já estou com vontade de contar umas piadas aqui, de dar uns pulos, vai ser diferente esse programa de hoje. O ser humano é essencialmente cultural, então a arte, a cultura, tudo isso contribui para a transformação social, não é? A política para a transformação social. Então, em meio a tantas pressões deste globo, dessa modernidade, dessa sociedade líquida, nós temos que prestar atenção nos detalhes para que nós consigamos, então, manter o ritmo, não é, judaico-cristão, não mudando os valores principais da nossa família. E hoje nós vamos falar sobre alguns pontos, respondendo a algumas perguntas, falamos sobre alguns pontos, mas, em geral, nós temos que tomar muito cuidado, porque a família requer manutenção constante. Manutenção constante. Lembre disso. O ser humano é essencialmente cultural. A cultura pode nos influenciar muito e mudar o destino e mudar o rumo da nossa história bonita em Cristo Jesus. Com base no que o senhor falou, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós passamos por uma série de mudanças. As famílias foram, por necessidade, tiveram que fazer uma série de adaptações, uma série de mudanças, uma série de situações que eram impensáveis acabaram acontecendo dentro do lar. E isso acaba gerando tensão dentro da família, de um modo geral. E essas tensões, algumas vezes, se tornam conflitos. E quando entra a questão do conflito, aí como administrar isso, né? Até onde o conflito, de onde vem o conflito, de onde surge esse conflito? Qual a causa que faz que esse conflito realmente ocorra? Já existia e apareceu ou é algo que aconteceu nesse momento? Existem conflitos que são essencialmente positivos, pode ter um caráter positivo, ou todos os conflitos eles são negativos, né? São duas perguntas que eu tenho aqui. E até quanto um conflito pode ser tolerável dentro do relacionamento do casal ou da família de uma forma geral? Pastora Tânia. Eu acho interessante essa pergunta, porque a ansiedade é algo que gera conflito interno e no meio familiar, né? E hoje a ansiedade ela está muito evidente na nossa vida, principalmente porque os nossos hábitos mudaram. E quando estamos em casa, nós ficamos mais ansiosos. Então, eu não posso ir para o trabalho, encontrar com pessoas diferentes, eu não posso ir comer fora, não posso fazer várias coisas que eu faço no meu normal, no meu dia a dia. E isso gera conflito. E às vezes a pessoa não percebe que essa falta, essa mudança de hábitos está gerando essa ansiedade nela. E é onde também, no meio familiar, você se perde, né? Lá em casa a gente tem uma experiência sobre isso. Uma das nossas filhas gosta muito de restaurante. Ela gosta de jantar em restaurante bonito e ela tem um VR bom, sabe? Então ela passeia bastante. E agora ela não está podendo. E aí ela fica muito ansiosa. E ela fica assim, inquieta, fica entediada em casa. E isso gera ansiedade. Então nós precisamos realmente ter uma boa comunicação e se conhecer, né? Eu acredito que conflitos toleráveis, uma das coisas que eu penso muito por ser mulher, e em casa somos 3 mulheres, acho que a TPM tem que ser um conflito tolerável. Né? Eu tenho que me conhecer e saber que eu estou nesse período diferente, no meu, né, sair do meu normal, e eu preciso me tolerar e pedir ajuda para que os membros da família me tolerem. Né? E eles também precisam ter essa compaixão, né? Perceber que o conflito ali é algo involuntário e que está acontecendo. Eu acho que são pontos assim que nós precisamos realmente pensar. E os pontos positivos, né, que você perguntou, eu acho que os conflitos positivos são aqueles que geram mudanças. Sim. Posso falar? Eu não estou ouvindo o retorno, mas eu creio que está bom aí o som. Eu, como pastor, eu ouvindo a Tânia aqui, já dividi a sua pergunta e a sua resposta em 3 pontos. 3 pontos. Olha que coisa interessante. Primeiro, eu gostei dessa resposta sua, porque a primeira parte da resposta da Tânia, eu queria acrescentar, queria somar a questão da particularidade de cada pessoa. Nós somos pessoas únicas, temos identidade própria,
somos seres únicos. Deus nos criou com esta grandeza, né, de ser especial, de ser único. E nós não conseguimos ver o que está dentro da cabeça do outro e dentro do que passa no coração do outro. E, por incrível que pareça, você pode invadir o espaço do outro. Isso não é legal. Por mais que seja marido e mulher, nós vamos chegar num ponto aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre amizade. Mas por mais que seja esposo e esposa, uma das coisas que pode provocar o conflito é você não respeitar o tempo do outro, o espaço do outro, o jeito do outro, não é? Apesar de ser seu esposo ou ser sua esposa, ele tem o momento dele, o tempo dele, cada um trabalha num tempo, num ritmo, e nós precisamos aprender a respeitar isso, porque isso causa conflito, né? O horário de acordar, o jeito de acordar, o tempo de almoço. Às vezes eu fico pensando, a gente está almoçando aqui para levar uma coisa mais pro prático, às vezes a gente senta na mesa, eu sou sanguíneo, né? A Tânia é fleumática, né? Jesus vai voltar, ela está lá almoçando tranquila. Eu não, vou estar na fila, vou chegar na fila e ficar de pé 1 hora, porque eu sou ansioso. Então, eu começo a comer, começo a almoçar, aí ela, calma, vai mais devagar. Ela provoca um vitupério comigo. Calma, vai mais devagar. E ela me ajuda a lembrar que, poxa, eu posso comer mais devagar. Mas é incrível que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, e é bom a gente respeitar um pouco o ritmo e o espaço do outro, né? A segunda parte dessa pergunta é que tipo de conflito é tolerável, né? Que tipo de conflito é tolerável? Eu fico com a mesma resposta da Tânia, que são aqueles conflitos, pastor Lauro e Fernanda, que leva a gente a uma reflexão. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é que conflito, a gente sempre fala isso lá em casa, conflitos, eles são bons quando ele tem começo, meio e fim. Aquele conflito interminável e aquele conflito que ele volta a todo momento de uma discussão é um tempo perdido. Vocês estão se sabotando. Por quê? Não foram resolvidos, né? Não foram resolvidos, né? Então, ele tem que ter um começo, meio e fim. Então, briga boa, eu costumo dizer o seguinte, conflito, vamos chamar de briga hoje. Briga boa é briga que tem começo, meio e fim. E briga ruim é aquela briga que nunca acaba. Você briga pelo mesmo assunto amanhã, depois da manhã, isso não é inteligente. Tá bem? Então, para mim, a terceira parte dessa pergunta é, existem conflitos que podem ser considerados positivos? Sim. Exatamente. Aquele conflito que traz um crescimento e leva o casal a um ponto, a se entenderem. Eu entender o lado dela, ela entender o meu lado, e a gente se perdoar, a gente se abraçar, a gente dar um beijo e acabar com essa história. É muito bem, quando o conflito ele gera mudança, transformação, aí pode ser considerado realmente uma coisa que foi positiva, né? Sim. Embora no conflito pode ter havido algumas situações desagradáveis, mas o final ele acabou sendo positivo porque houve mudança, ou da parte da pessoa envolvida, né? O marido, o esposo, ou os filhos, ou um conflito que seja social, também haja uma resolução. E quando o senhor falou que as pessoas são diferentes dentro da casa, né? Eu vejo quando acorda minhas filhas, né? Uhum. As duas meninas, uma de 13 e uma de 16, adolescentes, lindas. Uma delas acorda, a primeira coisa que faz vai me beijar, vai beijar o pai. A outra, a primeira coisa que faz, senta na mesa para tomar café. Nem bom dia não fala, então são diferentes. E eu tenho que saber respeitar isso e trabalhar isso no coração delas também, né? Porque são diferentes. Eu não posso exigir que uma faça exatamente o que a outra faz. Ou aquilo que você quer que ela faça, né? Que acho que é o correto. Exatamente. Elas têm que ter autonomia desde que não estejam ferindo algum princípio moral ou princípio bíblico ou princípio que venha trazer uma consequência. Não tem nada de errado. É personalidade, é jeito que a gente tem que saber respeitar dentro do relacionamento familiar. Muitas vezes a gente gera expectativas em várias áreas da nossa vida. E essas expectativas, por vezes, elas não acontecem, elas não ocorrem e isso nos frustram, causa uma certa frustração. E isso, às vezes, também acontece dentro do relacionamento familiar. Tanto o marido, esposa, pai, filhos, né, pais e filhos, eles geram expectativa um com o outro. E, às vezes, a expectativa não é correspondida. Como lidar com essa situação? Como conseguir superar quando isso ocorre dentro do relacionamento e não ficar acusando ou um ou outro por uma expectativa que você teve em relação ao outro?
Eu acho bem interessante essa questão sobre expectativa e a sua pergunta já tem a resposta também, né? Acho que um grande erro nosso é gerar expectativa e achar que o outro tem que corresponder à minha expectativa. Eu tenho que estar ciente que a expectativa é minha, né? Eu criei essa expectativa e eu que tenho que me virar, né? Como a piadinha que o pastor contou aqui no começo, tem que dar meus pulos, né? Porque eu não posso colocar essa responsabilidade para o outro ou gerar expectativa para que as minhas filhas cumpram. É minha expectativa. Eu acho que uma das coisas fundamentais é a comunicação, né? O casal ele tem que se comunicar. Eu tenho que falar para ele as minhas expectativas. E juntos nós podemos ver se elas são viáveis, se elas podem ser alcançáveis. E se nós dois juntos podemos chegar, né, a concretizar ou a realizar essa expectativa. Eu acho que é fundamental isso. Sim, e algumas, complementando aqui o que a pastora Tânia disse, algumas expectativas, elas são geradas exatamente porque no meu afã de querer agradar o outro, eu faço promessas que eu não posso cumprir. E aqui está um grande problema. Aliás, é um problema psicológico isso até. Aquelas pessoas que querem muito agradar os outros e saem resolvendo o problema de todo mundo ou prometendo sem poder cumprir. E às vezes isso acontece dentro de casa. Com um filho que você promete uma viagem, ou um brinquedo, ou um presente, ou alguma coisa, assim como você promete para a esposa algo que você falou antes de pensar. Não fez as contas, não fez tudo direitinho, para não gerar uma expectativa, né? Porque daí você foi o causador do problema. Você não tinha problema nenhum, você mesmo gerou o problema para você. Então, antes de causar este problema, antes senta um pouquinho. Eu costumo dizer assim, sabe, Lauro? Que você vai lá e faz uma oração para Deus e pede as coisas e quer que Deus responde. Você sabe o que Deus fala para você? Vem aqui, senta um pouquinho aqui comigo, vamos ver se isso é bom mesmo para você. Então, na hora de gerar também, antes que Deus gere uma expectativa errada em você por uma profecia, antes de você profetizar algo que vai gerar ansiedade, calma, pensa um pouquinho, ora mais um pouquinho, pergunta para Deus se é isso mesmo, porque você pode ter sido o causador desse problema. Essa questão da expectativa, né, vem mesmo quando estão noivos, né? Quando a gente entra no casamento, a gente entra com umas expectativas, né? E no decorrer a gente acaba se frustrando, né? Aquela questão do papel, o rolo do papel higiênico, né? Do creme dental e entre outros a toalha, né? Então tem vários exemplos que aí entra a primeira questão do conflito. Você pode evitar os conflitos, né? Aí vem as frustrações. Então, como trabalhar tudo isso, né? Já lá no comecinho do casamento, né? Então, assim, é questão do diálogo. A comunicação é tudo, né? Sim. É verdade. Eu penso que a comunicação é fundamental. E sempre, né? Desde o noivado, como você comentou, e para sempre, porque as nossas expectativas mudam, né? A minha expectativa de quando eu me casei com 18 anos totalmente diferente hoje. Então, elas mudam. E como que ele vai saber que mudou? Né? Como que ele vai saber que o meu gosto mudou? Então, a comunicação é fundamental. E aí é vital também, eu falei sobre a questão de não querer agradar o outro, mas é vital também, porque a Fernanda falou desse negócio de pasta de dente, eu lembrei de uma coisa. A questão biológica, nós somos diferentes. Homens são muito diferentes de mulheres. Tem algumas coisas que a gente até ri, mas a coisa é tão diferente. E uma delas é interessante. Há tempos atrás, eu li um livro chamado Quero Acertar. Quero Acertar. E existem alguns exemplos ali que eu achei muito interessante, mas desde o espaço aéreo da mulher, que é muito diferente do homem, que você vê muita piada, por exemplo, quando a mulher vai estacionar o carro, que erra, sobe na calçada, pendura o carro na piscina, essas coisas todas, porque o espaço aéreo é diferente, o homem tem uma forma de entender. Então, só para mim, básico de diferença, a visão do homem é macro, a visão da mulher é micro. Isso diminui a mulher? Não, isso engrandece a mulher. Porque o homem enxerga, o homem enxerga a distância, a direção, o que é grande, mas a mulher enxerga a letrinha pequena do contrato. A mulher enxerga as coisas pequenas, não é? A outra diferença básica é que o homem, ele pensa diferente da mulher. O homem pensa um pouco mais para frente, para o futuro. A mulher pensa mais hoje. A mulher quer resolver as questões hoje, não é? Qual é outro
Outra diferença básica aí que você lembra? Mais uma diferença básica, para a gente terminar essa pergunta. Uma diferença muito importante aqui. O homem, ele enxerga o perigo e vai para cima. Por quê? Porque ele é a parte mais, né, a parte forte desse relacionamento. A mulher enxerga o perigo e faz assim, ai, olha a barata. O homem vê uma barata, ele vai para cima para matar. A maioria dos homens. O duro é quando o homem corre e a mulher tem que matar. Puxa, mas isso jamais iria acontecer no lar do Lauro, por exemplo. Não. Jamais. Jamais. Mas é mais ou menos isso. Olha, só para você entender a biologia. Quando o homem se vê em perigo, há uma descarga de oxigênio nos músculos dele e ele fica mais forte. E ele fica adrenalina. Oxigênio no músculo, ele fica mais forte, ele vai para cima. A mulher fica com as pernas trêmulas e dá aquele gritinho típico. Ui! Então, ai! Isso é uma diferença biológica. Então, por essas diferenças, não vale a pena brigar, porque é isso que fica... É aí que está a beleza do relacionamento. É aí que está a beleza de nós formarmos né? E é interessante que quando você está namorando, e você procura o outro, você se interessa pelo outro porque ele é diferente de você. Só que com o passar dos anos, essas diferenças começam a te incomodar, porque ele é diferente de você e não faz aquilo que você costuma fazer do seu jeito de fazer. Então, a comunicação é fundamental por isso também, porque eu não tenho que mudar o outro, eu não vou conseguir mudar o outro nunca, né? Porque somos diferentes. E nós temos que aprender a conviver com essas diferenças e realmente respeitando, como o pastor Matheus falou, as diferenças, o limite de cada um, respeitando a individualidade de cada um, para que o conflito também seja, né, bem suave. Bom, dentro do casamento se percebe a dificuldade dos cônjuges em se atentar em pequenos gestos que faz a grande diferença em um relacionamento. Esses pequenos gestos podem beneficiar a família, como também podem destruturar o lar. Poderiam nos dar alguns exemplos dos pequenos gestos que podem melhorar o relacionamento e aqueles que irão causar mais distanciamento entre os membros da família? E é possível resgatar o romantismo do casal? Por partes. Eu acredito que os pequenos gestos eles têm que ser cultivados constantemente, como o romantismo, né? Então, um café da manhã, na cama, são coisas que não é só para o começo de casamento, não é só para a lua de mel. É algo que tem que manter, são pequenos gestos que você tem que manter sempre. E isso vale também para casa, né? Igual a gente estava falando sobre as diferenças. Os filhos são diferentes, nós somos diferentes. E você sabendo como cada um, a linguagem de amor de cada um, né? Vocês fizeram um programa sobre isso que eu estava vendo outro dia. E você sabendo do que o outro gosta, eu acho que esses pequenos gestos vêm realmente beneficiar a família, o relacionamento familiar. Você saber, igual o Lauro comentou, né? Uma acorda assim, outra acorda do outro jeito. Lá em casa também a gente tem isso. Tem uma das nossas filhas que acorda, você não pode nem olhar para ela, que ela tá brava quando acorda. E aí você vai fazer o quê? Vou falar que é a Manuela, não. Cara. Não, gente, não fala não. Você vai fazer o quê? Você vai ficar implicando com ela porque ela é desse jeito? É o jeito dela, né? Então tem que dar um tempinho que ela vai, né, ser aquela pessoa amável que ela é. Mas olha que ela acorda, não. Então, um gestinho, né? Às vezes ela fala, mãe, esquenta meu leite. Eu acho que são coisas pequenas que você pode agradar e fazer e servir. Né? Quando eu comentei lá na igreja, eu decidi, assim, na pandemia, quando eu falei, nossa, vai ficar todo mundo em casa, né? 24 horas. Então, eu vou servir. Eu vou começar a fazer as coisas sem reclamar, arrumar a cozinha mais, né? Fazer mais comida. Porque são pequenos gestos que você pode fazer e vai realmente melhorar o relacionamento. Dentro disso, você fez uma perguntinha no final. É possível resgatar o romantismo? Bom, ela está falando um pouco mais das crianças. Então, dos pequenos gestos primeiro. Dos pequenos gestos. O que você acha? Quais são os seus pequenos gestos? A gente tem um hábito já lá em casa de vez em quando levar um café na cama. A gente mantém isso, né? A gente mantém. De levar um café na cama, de no dia da folga, a gente
Não ficar apressando o outro, levanta, ou levanta no meu horário. Dorme no seu tempo, acorda no seu tempo. Isso é todo dia, né? Mas é interessante esse negócio do café da cama, porque na cama, as meninas lá em casa são assim. Aniversário, elas já levam café. Para quem é aniversariante, né? Dia dos pais, dia das mães, a gente vai acordar com café na cama. Aí elas preparam. Uhum. Uma pequena massagem, né? Uma pequena massagem, um abraço, um bom dia, um oi. Então, muitas coisas. Agora, E o gesto que pode desestruturar. desestruturar? Críticas. Aquelas autossabotagem, né? Eu acho que a pessoa se sabota quando fica criticando o cônjuge, porque assim, defeitos todos nós temos. Queridos, você que está em casa, aprenda isso. Todos nós temos defeito. Agora, você pode ser alguém que sabota o seu relacionamento colocando gotas de veneno, né, no relacionamento, como? Apontando os defeitos. Já está lá o defeito. Aponta uma solução, fala de uma qualidade. Tudo que é bom, a palavra de Deus diz assim, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvor, nisso pensar. Então, exercita aí, porque é mais fácil, de verdade, é mais fácil você ficar caçando defeitos do que elogiando. Então, eu penso que é por aí. Você se policiar para você não ser um sabotador do bom dia, do dia gostoso com a família, né? Eu acredito que esses pequenos gestos é o que mantém o romantismo, né? Mas aí que eu queria falar desse romantismo, porque assim, também não cria aquela expectativa, voltando um pouquinho, não cria aquela expectativa daquele romantismo de novela, porque eu vou falar para vocês uma coisa, grave isso. Na sociedade líquida, veja, nós não estamos no modernismo nem no pós-modernismo. Eu concordo com os pensadores que dizem que nós estamos numa sociedade líquida. Vai além do pós-modernismo. O amor líquido. O amor também é líquido. Agora, você não precisa ser líquido, mas romântico não vai dar mais. Aquele romantismo, sabe, Lauro? Que o cara vai e abre a porta, que o cara manda flores o dia inteiro. Aquilo é muito novela. Hoje, os relacionamentos são mais interessantes. O amor amigo do que o amor romântico. Existe um romantismo na amizade, mas o amor amigo, ele está mais em voga agora, e de verdade a sociedade líquida, ela se encaixa melhor neste amor amigo, um amor amigo de verdade. Antes de ver o seu cônjuge só como um cônjuge, veja também como seu amigo. Porque eu já atendi casais, como conselheiro familiar, que chega assim, olha, a gente está chegando numa separação porque agora a gente só é amigo. Tem coisa melhor do que estar relacionando o seu amor eterno com um amigo, né? Com alguém que você pode contar, que você pode ser confidente, que você pode abrir o coração. Então, esse romantismo é válido, Fernanda. Esse romantismo amigo. Não aquele romantismo de fachada, para todo mundo ver, né? Mas aquele romantismo que ele demonstra amor verdadeiro. E o relacionamento, ele passa por fases, né? E aí tem fases que você está mais romântico e o outro menos, e aí você vai também, né, ajustando isso. Eu li, esses dias eu vi acho que foi no Facebook, uma mensagem assim, pro marido, né, pro homem, né, que a única amiga que você tenha seja sua esposa, né? Isso é bem pertinente também, né? É bem saudável essa afirmação. E quando o senhor falou sobre... Somente, né, pensando agora nessa sociedade líquida, né, que seja só sua esposa mesmo. É, isso aí. E quando o senhor comentou de pequenos gestos, das pequenas coisas, né, as nossas filhas têm o mesmo hábito, né, de servir o café na cama em aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães. Elas têm esse hábito e a gente, como pais, também. No aniversário delas, a gente não esquece de preparar o café, levar na cama para elas. Fazer a nossa parte como pais, né, dentro do nosso lar, tendo um bom relacionamento com nossas filhas. Nós temos o hábito dentro da nossa casa do abraço, a gente abraça, né, o beijo. Né, então, a gente cultiva esses pequenos detalhes e pequenos sentimentos, pequenos gestos, na verdade, né, para que isso mantenha o amor da família firme, forte, né? Tanto o meu amor com minha esposa e com minhas filhas e das nossas filhas com a gente também, que isso é importante. Eu penso assim, é alimentado, né? O amor está sendo alimentado, está depositando. Uma vez a gente leu sobre isso, né? O banco do amor, né? Você vai depositando, porque tem um dia, na hora lá da confusão, do conflito, que você vai sacar, né? Então você tem que ter positivos lá na sua conta do amor. Então esses pequenos gestos do dia a dia,
você está ali depositando nesse banco, né? Você está cultivando o relacionamento. Então, quando tem um conflito também, você já tem esse créditos a mais. O crédito para poder usar, né? Né? Poder sacar na hora certa. Não tem como, você vai sacar um momento, você vai ter que sacar. E como a gente está falando em filhos, né? Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto dos filhos. Como conduzir a educação dos nossos filhos de forma que os pais não sejam nem permissivos demais e nem autoritários, mas eles tenham uma boa educação cristã para os seus filhos. Que os seus filhos possam aprender de forma correta, coerente, os princípios bíblicos. E também outra questão, como os pais devem estar atentos às pequenas concessões, que a gente chama aqui de alguns vírus, que podem entrar na família e aí desestruturar, desde o relacionamento dos filhos até o relacionamento de toda a família. Eu gostaria de começar a responder essa, dizendo para vocês o seguinte. O ser humano, como eu comecei a dar essa introdução, o ser humano é essencialmente cultural, ou seja, o nosso comportamento ele é moldável. A gente estava falando sobre a mudança da mente. Não sei se você vai lembrar aquela palavra que eu falei para você, que o comportamento do ser humano ele é moldável. Mas olha só. Plasticidade? Plasticidade. Na psicologia a gente chama de plasticidade. É a maneira de você realmente mudar a maneira da pessoa agir, pensar, se conduzir. Somos moldáveis, né? Somos moldáveis. Agora, como sendo essencialmente cultural, eu falei que a cultura, a arte, tudo isso muda. A cultura dentro do lar que você falou, aí, Lauro, de abraçar, de beijar, é uma cultura de vocês. Não é? Então, é essencialmente benéfico e é importante que nós tenhamos bons hábitos e desenhemos bons hábitos para que, ao longo do tempo, aquilo que a psicóloga sempre me fala, o ensino venha sedimentar dentro da cabeça dos seus filhos, porque o que sedimenta o comportamento dos seus filhos é o que ele assiste, vê e percebe ao longo da sua história de vida. Porque o Isamitiba tem um dizer num dos livros dele, que eu achei muito interessante, e ele falou o seguinte, aliás, foi uma história interessante, eu estava indo para um culto no ABC, e numa daquelas avenidas, vinha descendo um grupo de adolescentes. E as adolescentes estavam todos com um shortinho muito curtinho, todas usando um tipo de jeans, com uma blusinha bem curtinha, e era um horário que eu dava para perceber, elas estavam indo para algum tipo de baile funk, alguma coisa, e dava para perceber que entre elas tinha uma líder. E o Isamitiba falou o seguinte, e eu lembrei das minhas filhas, falei, imaginei, né, meu Deus, olha essas adolescentes, né, dá uma dor no coração, saber que elas vão para um lugar onde elas podem ser agredidas, elas podem ser até violentadas. Mas aí o Isamitiba diz o seguinte, o seu filho não vai parecer com você, seu filho vai parecer com quem ele anda. Ou seja, o que é que está desenhando a cultura dentro dele? É com quem ele anda. Não é? Então, como nós somos extremamente moldáveis, nós precisamos criar esses hábitos para que, ao longo do tempo, isso vá sedimentando, não é? E essa plasticidade vai acontecendo, então vai transformando os nossos filhos. Porque a palavra do Senhor diz, Paulo fala o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos, hoje a ciência descobriu o seguinte, nós temos uma coisa chamada espelhamento neural. Um neurônio que espelha o comportamento do outro e segue o outro. Então, desenhar esses comportamentos, quando eu estava falando disso, eu lembrei que lá em casa nós temos o Tibiras. O Tibiras é o cachorrinho, o novo membro da família, mascote, um Lulu da Pomerânia. E eu chamo ele de Tibiras, porque ele é bagunceiro, e é o nome de uma rua bagunçada que tem lá em São Paulo, Tibiras. E o Tibiras está fazendo xixi no lugar errado. Porque as donas do Tibiras, que é Rafaela e Manuela, elas não estão sabendo criar um hábito para o cachorro. Cada hora elas mandam ele fazer um negócio e ele não sabe mais o que vai fazer. Não é? Então, quando você cria hábitos para os nossos filhos, eles vão construindo esse sedimento e vão se tornando, então, mais parecidos com Cristo. Então, essa construção de hábito é importante, lembrando que nós temos a questão da plasticidade e somos socialmente e somos seres essencialmente culturais. Muito importante isso. Ok? É verdade. É bem interessante que os filhos vão aprender com o exemplo, né? E não são somente os nossos exemplos. Uma das coisas que nós acordamos em casa e nós resolvemos fazer é assim, nós abrimos
demos algumas liberdades para as meninas, umas liberdades controladas quando elas eram adolescentes. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? E uma das coisas que eu sempre pensei, eu cresci adolescente fora da igreja. E é muito mais fácil, porque dentro da igreja nós cobramos muito dos nossos filhos. E aí, uma das coisas que eu pensei assim, elas têm que aprender a tomar decisões agora, enquanto elas são adolescentes. Porque quando elas forem adultas, elas vão estar por conta própria. E agora aqui nós podemos ajudar. Se elas tomarem uma decisão errada, nós vamos estar aqui para apoiar, para ajudar. Então, nós tomamos a decisão de não criar uma bolha, né? Mas, ao mesmo tempo, você está ali junto, né? Então, não tem receita pronta, mas foi uma das coisas que a gente escolheu fazer. E algumas coisas nós liberávamos, algumas coisas não, mas justamente para que elas pudessem escolher e tomar a decisão certa do que elas queriam fazer, né? Eu acho que foi Eu acho legal isso, mas, assim, para mim, se eu tivesse que terminar esse assunto, amor, dando uma dica importante para o casal ou para a família que está nos ouvindo agora, Lauro, eu diria 2 coisas importantes. A primeira delas é, na hora do pega mesmo, porque a gente está aqui sentado, confortável, bonito, comportadinho, né? O Lauro ali, todo certinho. Nós estamos falando do assunto. Agora, quando a coisa pega, usando o termo popular, quando o bicho pega mesmo, que altera a voz, aquele negócio todo e tal, primeira dica, nunca exploda as pontes de relacionamento entre você e seu filho. Porque o filho pródigo, ele foi embora. Mas um dia, quando ele pensou em voltar, ele sabia, meu pai não vai me jogar fora. A ponte ficou lá. A ponte não foi explodida. O problema de alguns pais é que eles explodem a ponte. O filho tem direito de errar. Um adolescente tem direito de fazer uma bobeira, uma besteira e tal. Mas não exploda a ponte, porque você também foi adolescente. Nunca exploda essa ponte. Tá bem? E a segunda dica, você falou de vírus, né? O vírus, tal. Eu penso que assim, esse vírus se combate com um antídoto chamado grupo de comunhão do lar. O culto caseiro, o grupo familiar tem que funcionar na nossa casa. De vez em quando, ao redor da mesa, aquele papo gostoso, aquela leitura da palavra, aquela oração juntos, né? Faz muita isso ficou gravado na minha memória durante a infância, a menor infância, a primeira infância das minhas filhas e até pouco tempo. Sempre a história bíblica da mamãe antes de dormir. Lá estava a pastora Tânia contando uma história bíblica e fazendo oração com as crianças e o pai de vez em quando do lado ou de vez em quando eu fazia a substituição, mas ela era a professora para fazer isso. E isso sedimentou então a palavra no coração das crianças. Criou um hábito, né? Criou um hábito delas é fazer o devocional delas. É muito bom. Nós, como pais, somos construtores de pontes. Devemos ser, né? E como o senhor falou, pastor, a gente não deve quebrar essa ponte, porque se um dia o filho precisar retornar, ele possa ter o mesmo caminho para retornar e a gente possa receber e consertar, ajudar a consertar aquilo que foi estragado, né? E as pequenas concessões que a gente às vezes permite também, né, que a gente acaba deixando, às vezes os pais não se atentam a detalhes, por exemplo, o que o filho acaba vendo na internet, o que o filho acaba vendo nas redes sociais, o que acaba conversando, às vezes, ou mesmo a escola, o que, né? Então, os pais têm que estarem atentos com esses detalhes também, né? Os pais têm que ser presentes na vida dos filhos, ter tempo de conversa, tempo de estar em contato com os filhos. Muitas vezes os pais se preocupam basicamente em sustentar a roupa, a comida, bancar o estudo, fazer a provisão, isso mesmo que a Tânia disse. Mas esquece de dar a parte dele de pai, de dar o cuidado no sentido de cuidado pastoral, né? Cuidado de pai, como sacerdote do lar que ele é, preservando e cuidando dos seus filhos, né? Que eu creio que isso é muito importante e isso faz toda a diferença na vida de um filho, né? Quando a gente pensa num filho adolescente ou jovem que acaba não aceitando as regras estabelecidas dentro do lar, né? Eles acabam, não, me rebelei contra meu pai, não concordo com isso, não aceito isso, e se rebela com toda aquela situação. E o pai muitas vezes fica abalado e com dificuldades de reatar uma situação dessa. Mas como tratar isso, pastor? Como isso de uma forma mais profunda? Porque isso é uma coisa que normalmente ocorre dentro das famílias. Um período de adolescência, de jovem, que os filhos às vezes, não quero mais ir na igreja, por exemplo.
aqueles que já frequentam, né? Ou às vezes não frequentam, acabam se rebelando, tomando um rumo diferente da vida. Mas como o pai tratar essa situação na vida prática? Porque é algo muito corriqueiro. Eu gostaria de deixar aqui um exemplo. Como tratar uma situação dessa, às vezes, um atrito, né? E percebe que, às vezes, como pastor, a gente é chamado e a gente percebe o papel de uma mãe, que a mãe, coitada, ela fica aflita no meio do caminho, sabe? Calma, não fala assim com ele, não fala assim com ela. Olha, calma, respeita seu pai, não é assim. E a mãe fica ali, tentando equilibrar a balança, e é tão difícil. Bem, uma coisa, gente, que eu aprendi até com um colega bastante sábio, quando a filha se afastou do Evangelho. Um amigo, a filha se afastou do Evangelho. Não vou citar nomes aqui, mas a filha chegava em casa às madrugadas. Foi criada na igreja, mas chegava à madrugada, com cheiro de álcool, e o pai ali acordado, sem saber onde a filha estava. Ele nunca espancou, ele nunca gritou, ele nunca agrediu, mas quando ela deitava, ele ia lá, ajoelhava do lado dela, orava a Deus, impunha a mão na cabeça dela: Senhor, tem misericórdia da minha filha, guarda minha filha. Querido pai, você precisa entender uma coisa. Filhos, o filho pródigo ou os filhos pródigos, um dia eles voltam. Um dia eles voltam. Nesse caso, essa jovem precisava voltar para Deus, precisava voltar para o seio da família, daquela cultura que a gente desenhou e que a gente quer tanto. Primeiro não desistir do filho. Não desistir. E nunca usar os seus lábios para amaldiçoar ou para confrontar. Nós somos naturais. Desde adolescente, criança, adulto, jovem, confronto faz parte do cotidiano do ser humano. O ser humano é assim. Mas tem hora que nós temos que ser sábios. Tem hora que não é para confrontar, é para orar. E aí você tem que achar um jeito de usar esse instrumento tão poderoso. Nós somos cristãos. Nós oramos pela família. Agora é hora de orar, e não é hora de usar a capacidade humana, a retórica, a sabedoria, seja lá o que você for. É hora de você depender da misericórdia e da graça de Deus pelo seu filho. Porque os conflitos vão acontecer. Adolescentes não são fáceis. Adolescentes são curiosos. Adolescentes querem alçar voos, querem descobrir o novo. Ao mesmo tempo, dando o direito de livre-arbítrio deles, mas sendo exemplo. O que Deus falou com Abraão? Abraão, anda na minha presença. E aí, pai, eu convido você ao seguinte: anda na presença do Senhor. Uma hora seu filho vai ser tocado pelo poder de Deus. Aquela filha que eu falei para vocês agora há pouco, um dia o pai está se arrumando para ir para a igreja, né? Já havia chorado aos pés do Senhor e já fazia tempo que ia sozinho, mais a mãe, para a igreja. Um dia ele levanta, está se arrumando, vê a filha se arrumando, se perfumando, e pegou a sua Bíblia, e ele até tomou um susto e falou assim: o que foi? Para onde você vai? Ah, pai, eu vou com vocês para a igreja. Acabou. A filha pródiga voltou. Aquele pai teve paciência. Aquele pai não bateu, aquele pai não xingou, aquele pai não praguejou, aquele pai, ele não quebrou a ponte. Então, essa aqui é a dica que eu dou para você. Fique na presença de Deus, continue orando. Deus vai fazer a obra. Você não pode fazer, mas o Espírito Santo de Deus pode. Tá bem? É verdade. Nós temos regras, né? E algumas regras não podem ser quebradas em casa. Tem que ser respeitado. Mas essas opções, elas vão ter que fazer as escolhas delas. E aí, nesse momento, nós temos que orar se as escolhas delas não forem aquelas que nós imaginamos, né? As nossas expectativas. Mas a oração realmente faz a diferença. E uma das coisas que você comentou sobre acompanhar o filho, de estar com o filho, nós fizemos um acordo também lá em casa. Nós temos uma televisão. Não tem televisão no nosso quarto, não tem televisão no quarto de ninguém lá em casa. Hoje, com 22 anos, ela fala: bem que eu posso ter uma televisão agora, né? Tipo, você pode comprar com o seu dinheiro se você quiser, mas elas também não compraram. Não criaram o hábito de ter. Né? Então, assim, sem a internet, sempre foi tudo muito junto. Assim, tudo, não no quarto, sempre na sala, todo mundo junto. Eu assisti todos os filmes de desenhos, né? Assisti desenho, filme de adolescente, li livros, sempre junto. Para a gente discutir, porque se tem alguma coisa ali que não está de acordo com a palavra, eu quero gerar uma reflexão na minha filha. Então, eu tenho que saber o que ela está vendo, o que ela está assistindo, para a gente poder conversar. Porque se eu estiver só conhecendo a palavra e não me interagir, né? Não
conhecer o que eles estão pensando, o que eles estão vivendo, como que eu vou gerar esse conflito, né, de reflexão? Então, a gente sempre caminhou bem próximo. Sim. Eu acho que isso fez uma grande diferença. Você falou de acordos, eu lembrei de uma coisa. Alguns acordos nossos, né? Primeiro, ter só uma televisão em casa já é bastante, já tira bastante o tempo. Uma televisão tá bom demais. O segundo acordo que nós fizemos até foi antes de casar, não foi? A gente fez um acordo que na nossa casa nunca ia ter novelas. E graças a Deus, nós permanecemos. Eu acho que aqui, quando eu fui pastor da igreja aqui em Indaiatuba e fui líder do MEF, criamos o MEF, né? De vez em quando eu falava isso, gente, nazareno não assiste novela, né? Eu brincava com isso, olha, nazareno que é nazareno, não fica seguindo essas novelas, não. A gente lê a palavra, a gente vê um filme bom e tal, e nós permanecemos com esse hábito até hoje. Como eu falei para vocês, é desenhar, é construir hábitos, né? Desenhar acordos dá muito certo. E uma das coisas interessantes no relacionamento familiar, né, na introdução foi falado essa questão de que somos diferentes em casa, como que nos comportamos. E eu acho que uma das coisas que eu sempre gosto de pensar, nós temos que ser realmente cristãos em casa. Porque lá eu sou quem eu sou. Né? Lá vai ressaltar os meus defeitos, as minhas qualidades. Mas esse amor incondicional, de eu respeitar o meu filho, de eu amar incondicionalmente, é seguir a palavra do Senhor. E às vezes é difícil quando ele faz algo que você não espera, que você sabe que não vai ser bom para ele. Mas ele vai ter que tomar a decisão dele, vai ter que fazer as escolhas dele. E respeitar isso não é fácil. Mas nós temos que crer no Senhor. Né? Nossas filhas tomaram algumas decisões erradas. Mas a gente permaneceu junto, né, em oração. Fizemos campanha de oração em casa, envolvemos elas. E, graças a Deus, tem tido resultado. A gente tem que amar os nossos filhos, né? Sempre. Eles tá sujeito a errar, tá, mas a gente tem que amar. E aquilo que o pastor falou, nunca é você falar palavras, né, que você sabe que vai ferir, que vai amaldiçoar, né? Daquele momento igual esse pai foi muito sábio, né? Aonde esse pai se calou ali, orando, sofrendo ali por dentro, né? Mas o pai ali toda noite ia e orava pela filha na beira da cama, né? Como Desperta, Débora fala, né? Os filhos em pé e as mães de joelho. Então, é isso o nosso papel, né? E, assim, em casa, a gente tem esse hábito de abraçar, beijar, falar eu te amo, né? E, assim, aquilo que a Tânia comentou, você tem que ser crente dentro de casa, né? E interessante que em casa nós temos as amigas das nossas filhas, do esporte, de escola, que fica em casa, que vai em casa, passa o final de semana em casa, né? E tem uma que vem de outra cidade, então ela fica de sexta para sábado, e ela já acostumou, ela faz parte, a gente fala que ela é nossa filha do coração. E ela fala, tia, eu gosto de ficar na sua casa, porque eu me sinto bem, a sua família é linda, assim a gente consegue ver esse amor que tem. A outra também que vem fala, nossa, como ela gosta, sabe? Elas estão tudo morrendo de saudade. Teve uma que veio esses dias, tia, posso passar só para dar um beijo? Que eu estou com muita saudade. Então, é gostoso quando você tem esse retorno, né? E eu falei, a gente tem que ser transparente. O Lauro, às vezes, vai no mercado com as meninas de abraçado, as pessoas olham estranho para ele e falam, nossa, um homem desse com uma adolescente, né? Que é isso, né? Mão cruzada. Então, assim, aí, de vez em quando, ela tem que chamar pai, né? Para lembrar, né? Que ali é o pai, para mostrar para as pessoas. Então, você vê que até nisso, é uma preocupação que nós temos de mostrar para o outro, né? Ali, porque hoje em dia está tão, assim, banal essa questão do homem com a mulher, né? Então, assim, e eu gosto, eu acho bonito quando eu vejo os dois se abraçados, em frente à escola, beija. Não é aquela adolescente que tem vergonha de estar com o pai, com a mãe. Me deixa aqui na esquina que eu vou sozinho, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é os hábitos que a gente vai criando dentro do lar. Né? Muito bem. Pastor e pastora Tânia, eu tenho uma pergunta boa aqui. Segundo o livro Socorro, Meu Casamento Está em Crise, do pastor Kleberson, amigo nosso, existe a seguinte estatística: 81% dos casais que se separaram, eles perceberam que precisavam de ajuda
mas não buscaram ou não tiveram quem o ajudasse. E 88% dos casais que restabeleceram ou restauraram o seu casamento, 88%, foi porque eles buscaram ajuda e conseguiram restaurar. Na experiência de vocês, dos senhores, com aconselhamento, acompanhamento de casais, de família, o que o senhor tem a dizer, a senhora tem a dizer a respeito disso? Casamento, uma instituição divina, porém, em potes de barro, o Senhor instituiu, mas nós somos seres maculados pelo mal. Temos defeitos. E casamento, gente, eu costumo dizer assim, são 5, o ciclo vital de uma família são 5 etapas principais. A formação do casal, o casal com filhos pequenos, o casal com filhos adultos, o casal com ninho vazio e administrando as perdas. Nessa administração das perdas, quando o casal já está velhinho, já está lá, né, mais um vivendo para o outro do que outra coisa. Mas então, em cada fase dessa, requer reinvenção, requer adaptação, requer reparos. A família, a instituição, o casamento, requer isso. Como nós estamos numa sociedade líquida, nós estamos numa sociedade vivendo um mundo muito diferente, de famílias mosaico e tanta coisa acontecendo, nós temos que trabalhar a manutenção do lar, não é? Então, dentro disso entra o aconselhamento, né? Eu já aconselhei talvez centenas e centenas de famílias, tentando resgatar, trago alguns troféus, que é ter feito o casamento de alguém que já havia se separado, exatamente por não conhecer as possibilidades de restauração, de melhora, de ser mais compreensivo, de estar mais dentro, vivendo aquela história e assumindo o papel, né, dentro do casamento. Porque eu lembro de uma vez que a gente comprou um livro assim, que tinha um zíper na boca do casal, dizendo assim, olha, não discuta a relação. Tem coisa que é banal discutir, não vai adiantar, nós somos diferentes, ponto final. Nós vamos ter que aprender, a principal pessoa que eu tenho que aprender a conviver é comigo mesmo. Quando o meu narciso se levanta aqui, não é? Quando o meu narciso se coloca em primeiro lugar, e aí eu começo a desfazer, a sabotar aquilo que poderia ser melhor na minha história. Então, é muito importante, respondendo diretamente, é muito importante o trabalho de aconselhamento, o encontro de casal, um curso, determinado tema para o casal, é importante. Isso valoriza, isso leva o casamento a um crescimento. Eu acredito que o aconselhamento é importante porque a terceira pessoa enxerga, às vezes, aquilo que você não está enxergando, né, no relacionamento e você mesmo. Então, o aconselhamento é importante e ajuda realmente. Nós temos várias experiências, né, de casais que se reconciliaram depois do aconselhamento. Tem um livro que nós estudamos na igreja que chama A Experiência da Mesa, né, Devis Tutis. E ela fala que a maioria dos divórcios que acontecem na igreja é porque as pessoas não têm intimidade. A família não tem intimidade. Elas não têm o costume de sentar à mesa, de estar junto. Então, você tem atividade, né? Você falou que suas filhas praticam esporte. Você tem atividade do esporte, tem atividade da igreja, você tem atividade na escola. E aí, final de semana, você está na igreja. Então, a família não tem tempo de ter relacionamento. E muitos casais se separam por causa disso, dessa falta de relacionamento, de intimidade. Então, a importância, né, de você se conhecer, da comunicação, de estar junto. E, nesse momento de crise, realmente uma terapia familiar pode ajudar muito. Uhum. E muitas vezes pode até mesmo ser o padrinho, porque o padrinho, no momento que você casa, é o testemunho do casal ali. Então, pode sim, em algum momento, estar aconselhando, estar ajudando, né, contribuindo, né? Contribuindo, né, de alguma forma, né, porque todo casal precisa ter um mentor, sim, né? Sim. A gente precisa ter. Então, assim, não deixar o orgulho tomar conta
eu não preciso de ajuda, né? Então, assim, se você não quer ir até o pastor, você não quer ir até o seu líder, então procure ali o seu padrinho de casamento que você confia, né? Para você estar se abrindo, vendo o que ele pode te ajudar. Né? Nessa área, Fernanda, para mim, a dica de ouro aqui, dentro disso que você falou, é o seguinte: não trate os problemas conjugais com quem você não percebe autoridade espiritual para tal. Não é? Porque eu também sempre costumo dizer o seguinte: olha, vai contar o seu problema conjugal no salão de cabeleireiro? Não é o lugar adequado. Você leva seu carro para o açougueiro arrumar? Não, você leva, não é? Então, procure o seu pastor de casais. Primeiro, procure o seu pastor. Se ver no padrinho este padrão de autoridade espiritual e tem liberdade para abrir o coração, ótimo. Mas não trate o problema do seu casamento com mais do que isso. Um conselheiro. Alguém que vai lhe dar uma direção. Porque um problema é desse tamanho. Quando você abre... última coisa aqui. Não trate o seu problema conjugal com seus pais. Não trate o seu problema conjugal com seus cunhados, com sua parentela. Não. Procure alguém que vai, de uma forma secreta, madura, e de uma forma ética, te ouvir e te aconselhar. Porque senão você pode complicar mais ainda o seu problema. Né? Família vai tomar partido. E também você tem que procurar a pessoa certa, aquilo que o pastor falou, né? Porque às vezes você vai procurar aquele casal desestruturado para te dar um apoio e, na verdade, vai piorar, né? Então, o ideal mesmo é procurar o pastor da igreja, né? Só para ficar... A gente está tão sério aqui, gente, deixa eu contar uma coisa engraçada. Eu estava atendendo o casal, o Fernando falou isso, lembrei, que eu atendi o casal e a coisa pegou, Fernanda. Na sala estava caloroso o negócio, né? E aí eu tive que sair um pouco. Eu falei assim, gente, eu vou sair um pouco, volto aqui, né? Então, vou sair depois que eu voltei, né? E aí o casal tava mais, já tinha, né, desabafado, estava mais assim, né? Aí ela olhou para mim e falou: pastor, eu queria que o senhor falasse uma profecia para mim, para resolver o meu problema. A culpa já era minha. Então, você vai entrar em briga dos outros, você vai se dar mal. Vai ter que procurar alguém que realmente é autoridade para poder fazer isso. E olha, eu não vou falar profecia para ninguém, não. Vou pegar a palavra e corrigir e puxar a orelha quando tem que puxar. Né? Eu só ia falar que interessante escolher bem seus padrinhos, né? Pensando nisso. Você que está noivo, escolhe direitinho seus padrinhos. E é importante você se atentar a essa estatística, né? Se você está tendo algum conflito, pense, 88% das pessoas, dos casais que estavam em conflito e procuraram ajuda, conseguiram restaurar o seu casamento. Então, não se sinta constrangido, não se sinta envergonhado. Se você vê que precisa, procure e restaure o seu casamento. Isso é muito importante, isso é muito valioso. Os conflitos existem em todos os lugares, em todas as famílias, na verdade, existe conflito. A diferença é como cada família reage ao conflito, a diferença é como cada pessoa reage ao conflito. Como o perdão pode ser um instrumento para trazer restauração dentro de um casamento ou dentro de uma família que está com problema, ou casamento ou restauração com um filho que, por exemplo, ou fez alguma coisa que não deveria fazer. Como o perdão é um instrumento importante nessa área? Bem, o perdão é importante, né? O perdão, aliás, é sine qua non. O perdão deve de existir. Por quê? Porque quando não há perdão, a desgraça, não é? A destruição, a morte, a separação, ela é só uma questão de dias. Então, tem que haver perdão para que a paz, a harmonia e a alegria volte. A alegria volte. Falando de perdão, pastor Lauro, a palavra do Senhor diz, apóstolo Paulo fala, eu não cito o endereço, tá bom, gente? Você vai lá pesquisar e você vai achar. Apóstolo Paulo fala o seguinte, está na Bíblia: perdoando a quem vós deveis perdão, para que Satanás não leve vantagem sobre vós. Quando não há perdão, o inimigo está na vantagem. O inimigo está na vantagem. Aliás, há uma histórias do pastoreio que as pessoas só ficaram libertas de demônios quando resolveram perdoar de verdade. Agora, eu acrescentaria nessa pergunta, pastor Lauro,
como se dá esse processo do perdão, né? O processo do perdão. Às vezes não é fácil perdoar, né? Às vezes um pai criou um ranço contra um filho por algum motivo. Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui fica, olha, grave isso para o resto da sua vida, escreva isso, presta atenção. A falta de perdão é um veneno. E veneno, para te matar, você tem que tomar. Se você não tomar o veneno, você não vai morrer. Mas se você tomar, você vai morrer. Agora fica a dica aqui, olha, peraí. Quer dizer que o veneno, para eu morrer, eu tenho que tomar. Se você está envenenado, é porque você está tomando esse veneno aí. Dessa falta de perdão, desse egoísmo, desse narciso que se levanta dentro de você e você é orgulhoso, você não dá o braço a torcer. Mas se você jogar esse veneno fora, o perdão vai começar a entrar. A bênção vai começar a acontecer. Daqui a pouco, você perdoa de verdade, abraça. Lembre-se, eu vou voltar aqui à questão de filhos. Lembre-se, o filho pródigo foi recebido com festa. Não foi recebido com uma lista, né, de afazeres e puxão de orelha. Olha, você vai voltar. Mas é o seguinte, daqui para frente não. Perdão é o seguinte, se errar, vai perdoar de novo. E se errar, perdoa de novo. O Senhor Jesus falou para Pedro, 70 vezes 7. Perdão é sine qua non para um lar feliz e para uma família produtiva e abençoada. Amém? Perdoe, perdoe. É verdade, o perdão é fundamental. Porque quando eu perdoo, eu reconheço que eu também tenho falhas, né? E eu reconheço a falha do outro e as minhas falhas. Então é fundamental para que o relacionamento seja saudável, para que continue tendo um relacionamento. Porque a falta de perdão quebra o relacionamento. E sabe, a falta de perdão, gente, ela pode maquiar. O tempo maqueia, sabe, meninos? O tempo maqueia. Aí você pensa que perdoou, mas aquele negócio fica corroendo lá dentro, corroendo e te matando, porque você tomou o veneno da falta de perdão. Aquilo fica te corroendo, te corroendo. Ó, a pessoa que não perdoa, presta atenção, isso aqui, gente, é estudo científico até. A pessoa que não perdoa, ela ganha menos dinheiro, ela desenvolve cresce menos em equipe, ela se desenvolve menos como pessoa, porque ela tem sempre uma restrição, ela coloca sempre uma barreira, não é? E às vezes a insegurança, às vezes a falta de perdão tem que envolver aquela pergunta anterior que o pastor Lauro falou. Você vai precisar procurar um aconselhamento e você vai precisar de um dirigir de Deus por um mentor espiritual, pelo seu pastor, para que você alcance o verdadeiro perdão. Tá bem? Eu estava lembrando daquela história daquela moça que foi violentada na guerra por um soldado alemão. Ela era violentada na guerra e chamada pelo número. Eu esqueci do nome, o livro é lindo, me fugiu o nome agora, mas um dia ela foi levada até a cruz para ceder perdão àquele soldado que depois da guerra procurou ela por meses e por anos para pedir perdão. Até que um dia ela conseguiu perdoar aquela violência toda. Então ela passou a viver de verdade. As pessoas que não perdoam, não vivem, vegetam. Então, perdoe. Na nossa casa, quando a gente tem algum conflito com as meninas, por exemplo, a gente tem o hábito de toda noite as meninas pedem uma bênção para dormir. Se tem um conflito, elas precisam dormir. E elas têm que pedir a bênção. E para pedir a bênção, se tem alguma coisa que precisa acertar, ela tem que acertar antes de dormir, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, a gente não deixa que uma coisa fique para o dia seguinte. Então, nesse momento, a gente já conserta. Então, a falta de perdão faz mal para quem não perdoa. Não é para quem não está sendo perdoado, é para quem perdoa. Pastor Mateus, pastora Tânia, eu agradeço a presença de vocês, mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor e a Tânia, a pastora Tânia, desse uma palavra final aos nossos convidados, de tudo aquilo que nós conversamos aqui. Eu acho que uma das coisas que é fundamental, eu acho que eu já falei várias vezes sobre isso, é a comunicação, né? E os acordos. Então, um dos acordos que nós fizemos em casa, desde o começo do nosso casamento, foi fazer uma briga saudável, né? Uma briga honesta. Então, quando eu estiver nervosa, irritada, eu não vou ofender, não vou falar mentiras, porque eu sou cristã. Né? Então, quando a gente vai brigar, vai discutir alguma coisa, é sobre aquele assunto. Não é contra a pessoa, eu não vou levantar calúnias, né? Não vou falar coisas que só para ofender, para me ganhar nessa briga.
né? Então, acho que isso é fundamental, porque com isso, né, vai gerar menos dor, né? Menos, vai ter que perdoar menos, porque não vou gerar tantos problemas, a gente vai só resolver aquele conflito ali. Então, a comunicação, os acordos, eles são essenciais para um relacionamento saudável. E isso vale para a família, né? Não só para o casal, mas para a família mesmo. Então, lá em casa, dificilmente as nossas brigas, né, são brigas, né? Então, a gente realmente discute, tem hora que fica nervoso realmente, né? Mas a gente tem essa saudável, de uma discussão saudável. Então, a gente discute ali aquele assunto, mas jamais ofendendo um ao outro. Então, a comunicação é essencial e pequenos acordos. Eu acredito que ajuda muito no relacionamento familiar. Pensa que ela é fácil? Pensa. Fique pensando. Não é fácil, não. Deixa eu falar, eu também não sou fácil. Na verdade, eu acho que eu sou mais difícil um pouquinho. Queridos, como uma palavra final, eu estava conversando antes um pouquinho aqui com a Fernanda e com o Lauro sobre, está na Bíblia. O Senhor, que ele chega na lavoura dele e os servos dele vêm conversar com ele. Está lá no Mateus, os servos dele vêm conversar com ele e diz o seguinte: Senhor, nasceu joio no meio do trigo aí, a sua semente não era boa, não. Aí ele chega e fala assim: não, a minha semente era da melhor, era boa sim a minha semente. Acontece que veio o inimigo, às escondidas, e lançou joio no meio do meu trigo. Essa palavra final aqui, Lauro, é para aqueles pais e para aquelas mães, ou para aqueles cônjuges que estão feridos, machucados, consigo mesmo, pensando que você errou a mão, que você fez tudo errado, que você é a banda podre dessa situação, disso que está acontecendo. Eu queria dizer para você que o inimigo ele é astuto, ele é ardiloso, ele é mentiroso, e ele costuma vir às escondidas e lançar joio no meio do nosso trigo. Mas eu queria dizer para você também que nós temos um Deus tão maravilhoso e tão misericordioso, que perdoa todas as coisas. O conselho meu para você é que Paulo fala assim: olha, chegai-vos a mim, chegai-vos ao altar do Senhor com rostos descobertos. Para de se esconder de você mesmo, para de se esconder de qualquer coisa, abre o teu coração. Deixa Deus tratar essa questão do perdão no seu coração e deixa o Senhor restaurar a sua família de maneira maravilhosa. A palavra do Senhor diz assim, que a alegria é um fruto do Espírito e o seu lar precisa ser um lar alegre. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, muitas coisas aconteceram por conta dessa pressão toda que veio. Não deixa essas coisas serem maior que o seu relacionamento, que o seu casamento. Deixa Jesus entrar hoje de forma tão especial e conceder novamente perdão, conceder o bálsamo. Deixa que o fruto do Espírito aconteça no seu lar. A longanimidade, a mansidão, domínio próprio, a alegria possa brotar no seu lar. Eu desejo isso hoje para a sua família, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mateus, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. É sempre uma honra receber o senhor aqui. Muito bem-vindo à nossa casa, que um dia foi a casa do senhor também, né? Sim. Pastora Tânia, muito obrigado pelas suas palavras, por acompanhar o pastor Mateus, por estar aqui, por nos dar uma série de exemplos, de ajudar para que as pessoas possam realmente entender o papel dentro do lar do marido, da esposa, dos filhos, né? Obrigado pela participação de vocês. Eu fico muito feliz. E quem sabe mais algum tempo a gente possa voltar e conversar de novo aqui. Tá né? bem. Se você estiver disponível para estar com a gente. Tá bem. E vocês vão lá conversar com a gente também. Com certeza. Eu queria só dar uma final aqui, Lauro. Mandar um abraço. Bom, nos sentimos honrados de poder estar aqui. É sempre gostoso estar aqui. Porque eu sinto que eu tenho filhos até hoje aqui. Entendeu? Eu não mandei meu... Eu não rasguei o contrato, né, de nascimento. Eu tenho muitos aqui, que eu batizei, que eu casei e tal. E o próprio pastor Silas, eu fiz o casamento desse indivíduo, né? Que é meu irmão. A Dani. Na verdade, o pastor Silas, eu salvei ele umas 2 vezes, porque teve uma época que a Dani não queria mais ele. Ele deu umas pisadas de bola. Eu falei, não, calma, irmão Henriques. O irmão Henriques tinha um trabuco e queria pegar ele de jeito. Eu falei, calma, irmão Henriques. Esse menino pode dar uma coisa boa ainda e tal. E aí acabou dando um casamento. Deu uma coisa boa, mais ou menos. Mas eu queria deixar aqui um abraço especial
para os meus amigos que vieram comigo, Tenório, Mônica, Emerson, equipe de casais lá de Jabaquara, São Paulo, do Em Família e povo jabaquarense. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Nós estaremos aí na sexta-feira na nossa live de oração, tá bem? E todos vocês de Indaiatuba, aquele abraço, tá bem? Pode me convidar para almoçar que estamos aí. E você que assistiu com a gente esse programa, eu peço que você compartilhe esse programa com seus amigos, para que eles possam ser abençoados com aquilo que foi conversado aqui hoje. Se inscreva no canal da igreja, curte a nossa página, para que você possa receber as notificações dos eventos que a igreja oferece, cultos, eventos de mulheres, nossos eventos do Ministério de Família, todos os eventos que a igreja oferece, você possa ser notificado. Nós temos também um número de WhatsApp que você pode mandar a sua sugestão de programa. Eu quero ouvir alguma coisa a respeito de determinado assunto. Que você utilize esse canal de comunicação e mande para a gente. Mande a sua dúvida, se a gente puder, a gente vai estar resolvendo também, ajudando na resposta. E mande sugestão para a gente precisa disso. E eu convido vocês que esteve com a gente hoje a estar conosco na próxima semana. Na próxima semana nós estaremos com o pastor Silas e nós vamos conversar sobre a importância da família viver na comunidade cristã. Então nós vamos tratar esse assunto que é muito pertinente. Coloca um cronômetro para ele, senão vai dar ruim. Nós vamos marcar. Marca. Eu queria orar nesse momento para a gente poder finalizar esse encontro abençoado que nós tivemos com o pastor Mateus, pastora Tânia, minha esposa Fernanda. Bondoso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor e agradecemos por estarmos na Tua presença essa noite. Agradeço pela vida do pastor Mateus, pela vida da pastora Tânia, por se dispuserem a estar com a gente aqui, trazendo, Pai, informações muito importantes aos nossos corações. Que toda a palavra que foi falada, tudo aquilo que foi conversado, Pai, venha impactar vidas, impactar famílias e que possa transformar, Pai, casamentos, relacionamentos que estão com dificuldades, que nós possamos ser instrumentos do Senhor nesse trabalho. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Pai, por mais um programa que nós podemos fazer e entrar na casa das pessoas através das redes sociais. Nós louvamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém.